Alexandre na área. Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Aí bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, dessa vez lá do canal do Samuel Baum. Já tem um tempinho que eu não vejo um vídeo desse canal, só tá escrito lá. É sobre a queda dos pastores mirins, tá? Foi mandado pra mim até quando tava sendo falado mais sobre esse assunto. Eu não sei se já passou o hype, provavelmente já passou o hype, tá ligado? Tava aquele pastorzinho lá, que, né, minha coisa meio que falar o nome também, porque eu esqueci o nome dele. Enfim, eu vou falar agora também, quer dizer, vou ver, melhor dizendo, ele falando aqui sobre esse assunto e, obviamente, eu estarei dando o meu ponto por cima, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, sem enrolação, bora começar aqui em 3, 2, 1, peleia. Igrejas evangélicas. Não é novidade pra ninguém que esse tipo de lugar sempre nos proporcionou as melhores pérolas da internet. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Que isso? Todo mundo já passou pela louco, experiência de estar scrollando o feed do Instagram ou outras redes sociais e do nada vi aquela notícia de um pastor vendendo objeto ungido, casos de família acontecendo durante o culto, ou até uma... Tá, olha só pra constar, esses dois primeiros que ele mostrou aí, eu acho, tá, pelo menos pelo que eu vi nos comentários de um vídeo desses dois aí, que eles aparecem, não, tô vendendo aqui, deixa eu pegar aqui, eu tô vendendo aqui essa garrafa que está com a nossa saliva abençoada, e se você comprar, você vai ser abençoado, eu vou colocar em várias garrafinhas, e cada garrafinha vai custar R$1000. Tipo, eles fazem isso daí, mas é na zoeira, tipo mostrando, tipo parodiando, melhor dizendo, né? Alguns desses miseráveis que ficam em cima do altar que se chamam de pastores. Umas coisinhas aí um tanto quanto pesadas que eu prefiro não dizer. Seja um momento engraçado, uma possessão demoníaca fake, uma extorsão dos fiéis ao vivo, a verdade é que não importa qual absurdo você pense, provavelmente ele já aconteceu durante um culto evangélico. Todo fudido! Mas se antes era muito mais difícil você ficar sabendo, com o surgimento da internet e os celulares, o ser humano foi capaz de gravar esses momentos absurdos ao vivo. Não que antigamente a televisão não cumprisse esse papel, afinal o espetáculo evangélico sempre existiu. Só que com o tempo as pessoas foram se acostumando com isso, e hoje em dia é bem mais difícil se surpreender com algum absurdo vindo da igreja. Pastor tirando dinheiro dos fiéis, todo mundo sabe o que acontece. Homofobia descarada, essa é velha. Pastor derrubando fiéis com o poder da mente, cada vez tem um método novo. Até o Guilherme de Pádua virou pastor. Acho que depois disso a gente não deveria mais se surpreender com nada. Morreu agora, agorinha. Só que a igreja é como se fosse um vírus. Você olha um absurdo e fica vacinado contra ele. Para algo te impactar novamente, precisa ser ainda mais forte. E é aí que nós chegamos ao estado atual das igrejas em 2025. Porque, mano, se tem um povo que sabe reinventar suas armadilhas pega-trouxa, são as igrejas. Olha para essas... E lembrando... igrejas. Imagens aí e me diz qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça se fosse convidado para um evento. Não, pera aí. Tá zoando, né? O quê? Revoada, é isso? Oculto. Vem novinha, oculto. Tinder, oculto. Mano. Chamado Revoada, Vem Novinha ou Tinder. Provavelmente sua resposta é, pô, sei lá, um baile funk, tá ligado? Mas acreditem se quiser, isso são chamadas pra culto, porque hoje existem até mesmo baladas gospel. Que vou dizer, hein, se bobear tá melhor que as... Não, isso daí eu já ouvi falar, de negócio de balada gospel. Mano, e sabe o que é engraçado? Que... Não aqui onde eu tô morando agora em Arara, em São Paulo, mas onde eu morava em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que sempre quando eu chegava, eu ficava pasmo, porque quando eu tava chegando no trabalho, eu trabalhava dia sim, dia não, trabalho de vigilante, alguns aqui sabem disso, ou se não todos sabem disso, né? E, pô, eu chegava às vezes quase 9 da noite em casa, né? E pegava o ônibus e tal, e sempre passava de frente para uma igreja, que mais parecia sei lá, um clube, uma discoteca, uma rave ou algo do tipo, porque a entrada toda preta, letreiro passando... Mano, parecia qualquer coisa, menos igreja. Tá? Até as séries também eu boto isso aqui, porque igreja mesmo não é construção de pedra. Mas enfim, a gente fala que é igreja porque é a melhor compreensão das pessoas. Enfim. E, mano, eu olhava assim, às vezes tava lá, aí o pastor lá em cima, parecia que era um MC, tá ligado? É um negócio meio estranho, mano.
Nada a ver, nada a ver. Minha cidade. Bota um funk Olha nessa isso. porra. Fora isso, nós também temos gente pagando 80 mil reais pra subir um monte e se tornar um homem de verdade, pastor criando seu próprio banco digital, que provavelmente o dízimo e a oferta já são retidos na fonte. Pelo E o assunto do amor. vídeo de hoje, pastores mirins. Esses que rasgam câncer, filtram sangue e curam leucemia de uma vez só. Ou que pregam sobre iPhone também serve. E só de eu falar essas coisas, acho que já fica claro que tem A algo merda do muito errado aniversário. acontecendo com as igrejas, porque a base vem forte. Se uns moleques na puberdade já estão alcançando milhões de seguidores, imagina quando ficarem velhos. A China deveria estudar os métodos de ensino das igrejas evangélicas, porque os moleques já saem de lá adulto com 15 anos. E bom, existem tantos problemas dentro da igreja que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, de quase 20 minutos há mais ou menos 6 meses atrás, focado principalmente na minha experiência como alguém que passou lá do 0 até os 17 anos. Ou seja, muito do que rola nos bastidores e a forma como alguém de lá de dentro se sente tá naquele vídeo. Porque nada melhor, né, do que um ex-frequentador pra dizer como as coisas funcionavam, não é verdade? Só que apesar de tudo, Concordo plenamente. Eu também sou um ex-frequentador dessa bodega, tá ligado? Tudo bem que eu não fui em muitas outras, eu fiquei o quê? 16 anos, né? Em uma denominação, que eu gosto de chamar de denominação, né? Mas sim, apesar de na denominação que eu fiquei, não ter a parte da galera meio que recebendo o poder e girando até o talo, falando que é Deus que tá fazendo isso nela, né? Não tinha isso lá, mas tinha outras coisas, tipo os capirotos lá, né? Manifestado nas pessoas, nas mesmas pessoas, toda sexta, tá ligado? Era sexta, terça também, mas o foco mesmo era sexta. Tá ligado? Toda sexta-feira, a mesma pessoa sempre. Sempre. Eu tô dizendo que não existe? Não, eu não estou dizendo isso. Eu acredito que tem, assim, possessão demoníaca. Eu sei que existe, tá ligado? Mas quando você vai num lugar que você percebe estranhamente que é sempre a mesma pessoa e parece que muitas das vezes, eu já ouvi falar também, pelo menos lá onde eu tava, não. Mas, minto, já teve uma vez só que ele foi convidado uma pessoa que a gente nunca viu na vida para dar um testemunho para falar que não, porque Deus fez isso, aquilo, outro, agora eu sou empresário, agora eu sou isso, eu tenho esse carro, eu tenho aquela casa, pá e pá. Mas a gente não conhece a pessoa. Uma parada é quando você vê alguém saindo ali junto contigo, do mesmo lugar que você tá, e tendo uma situação realmente mudada. E não por causa da igreja, com certeza, tá ligado? Mas enfim. Outra coisa é você ver o cara lá que se chama de pastor chamando um maluco pra dar um testemunho falando que minha vida mudou, e se você fizer isso vai mudar também. Ah, tá, mas quem é você? Eu não conheço você. Não, mano, mas eu sou um empresário. Ah, tá, qual é a sua empresa? É que... Tchau, gente. Tá ligado? Tipo assim, entendeu? Então, mano, eu também posso afirmar. Eu posso afirmar que é tudo salafrarice. tudo, por mais irônico que pareça, recentemente eu voltei a me conectar com Deus. Tenho lido a Bíblia, orado todos os dias e, coincidência ou não, a minha vida tem melhorado muito. Eu consigo realmente me sentir bem, em paz e algo que eu não sentia há muitos anos. Porém, toda vez que eu penso, será que eu devo voltar pra igreja? Pum, aparece a mais nova bizarrice evangélica, me fazendo pensar que o meu quarto fechado, orando e lendo a Bíblia, é 1000 vezes melhor do que o pastor mirim pedindo pix em cima do púlpito, homem subindo a montanha pra fazer sabe sei lá o que, balada gospel e até banco evangélico. E mano, se você assim como eu frequentou igrejas nos anos 2000 e por algum motivo se afastou, vai concordar que hoje em dia lá tá um lugar muito estranho. Putz, simplesmente isso daqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Isso daqui também é uma das coisas que acontece pra caraca, tá ligado? É na época de política, obviamente, né? O político vai lá, sobe no altar e tudo. Às vezes são políticos deles mesmo, ou seja, eles pegam um bispo, um pastor, sei lá, eles elegem meio que um pastor, um bispo para poder ser candidato a alguma coisa. E aí esse tal pastor ou bispo que já é candidato a alguma coisa ainda sobe no altar para falar da palavra de Deus para ganhar voto. Ele usa alguma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento para falar que é para ele também e você tem que votar nele. Tá? Mano, cara, é um absurdo, mano. Vai concordar que hoje em dia lá tá um lugar muito estranho, simplesmente irreconhecível. Eu, por exemplo, fui criado numa espécie de Assembleia de Deus, e na minha experiência, a igreja sempre foi um lugar de respeito, onde o pastor é um cara mais velho, o pessoal usa umas roupas mais discretas, o público é conservador, e as crianças vão pra escolinha, não pregar, tá ligado? Talvez a minha experiência tenha sido muito específica, mas aqui eu fui criado numa igreja de bairro, não essas de ginásio, etc. Então tudo que tá acontecendo
hoje, pra mim, era impensável há anos atrás. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Principalmente pastor mirim arrancando dinheiro de gente pobre. Eu conheço um cara aí que estaria orgulhoso. Oi, meu filho. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? Dá pra dizer que a igreja antigamente se assemelhava muito mais a um catolicismo, que é super rigoroso em todos os aspectos. Um padre, por exemplo, precisa estudar anos pra se tornar um. Já o pregador pode ter 15 anos que tá tudo certo. E como eu disse, o advento da internet fez com que a igreja não fosse mais aquele lugar antigo, conservador e discreto que muita gente conhecia. Muito pelo contrário, se tem uma coisa que não para de crescer e virar modinha mainstream, são as igrejas, porque até os famosos estão adotando isso. O Neymar Pai, o Thiago Nigro, o Eliezer e por aí vai, inclusive com área VIP. E é por essas e outras que eu resolvi fazer, como prometido, mais um vídeo comentando com vocês a situação das igrejas atuais. E para não ficar muito disperso, eu vou dar foco aos pastores mirins que estão em alta agora. Nesse vídeo, eu quero tentar explicar por que estão surgindo tantos profetas mirins dentro da igreja, qual o motivo de tanta gente acreditar e dar fama pra eles, já que tanto o Miguel quanto a Vitória Souza têm milhões de seguidores, e claro, qual a minha opinião sobre isso tudo, como alguém que foi criado lá. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, pode ficar tranquilo e ver depois, isso não afeta o conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os pregadores mirins. A Vitória é mirim também, cara. Ela tem quantos anos? Eu não sei vocês, mas com 14, 15 anos, o meu maior passatempo era jogar Resident Evil 4 e assistir Naruto. Não expulsar demônios e curar pessoas doentes. Eu não sei o que eu não fazendo com a mente dessa criançada, porque, mano, tá certo que as igrejas nunca foram lá muito rigorosas na hora de escolher líderes e pregadores, né? Preciso nem falar nada. Só que antigamente, pra você se tornar um pastor ou pregador da palavra, pelo menos nas minhas vivências, era algo que demorava muito tempo, tá ligado? Além disso, tinha muita renúncia, consagração, estudo da Bíblia, etc e etc. Hoje, a gente chuta a moita e aparece um novo Silas Malafaia, simplesmente do nada. Um adolescente ou uma criança viraliza alguns vídeos e passa a pregar em tudo quanto é canto. E ganhando muito dinheiro ainda por cima. No vídeo passado, eu citei brevemente a Vitória Souza, que naquela época já contava com milhões de seguidores e tinha se envolvido em muita polêmica. Já que as pregações dela não tinham muito sentido, é um tanto meio quanto coach do que estudo da palavra, e ela apenas fala o que as pessoas querem ouvir de forma mais genérica possível. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Só que, recentemente, ela encontrou um oponente à altura, digamos assim. E você já sabe quem é. Talvez o nome mais falado da internet nas últimas semanas, que é o famoso pregador mirim do Pix, Miguel Oliveira. Pra quem tá por fora ou não se lembra, é basicamente um moleque de uns 14 anos que virou um dos nomes mais falados recentemente. Tipo, muito mesmo. Tem canal aí farmando em cima dele sem parar. E nada contra, YouTube é assim mesmo. Ele apareceu supostamente falando línguas estranhas, que na verdade é inglês, ou deveria ser, e num dos vídeos mais famosos, ele aparece rasgando um diagnóstico de câncer de uma mulher, dizendo que Deus estaria tirando ele, filtrando sangue e curando leucemia. Se desse mais 5 minutos, a mulher sairia dali com um pacote de cura completo pro corpo inteiro, não duvidem. O problema foi que esse vídeo foi longe demais, e a própria moça começou a levar hate. Não me pergunte o porquê, já que não faz o menor sentido. E ela veio a público dizer que continua fazendo os tratamentos, e que o Miguel não curou porcaria nenhuma, e que caso venha ter uma cura, é por meio de Deus, não do pastor mirim. Algo bem parecido com o que o Pablo Marçal fez aquela vez com uma cadeirante, vocês se lembram? Coincidentemente, os dois já foram vistos juntos, e eu acho que isso explica muita coisa. E claro, como não pode faltar no checklist de picaretagem evangélica, ele vive pedindo pix pra quem tá assistindo o culto presencial ou até nas redes sociais. Algumas fontes, inclusive, dizem que cobra de 3 a 30 mil reais pra pregar em outras igrejas. E durante o culto, fala sobre doação de dinheiro em tom de ameaça e recebe 50% de todas as ofertas. E, Mano, isso daí é uma... Cara... Mano, é como eu falei e repito. O cara, ele se despastou. Aí você chama ele pra ir na tua denominação. Quer dizer, na sua denominação, não tem entre aspas. Seria esse, entre aspas, se fosse igreja, né? Você chama ele pra ir na tua denominação pra pregar. Aí ele fala, mas eu vou na sua denominação se você passar uns 10 mil reais pra mim no Pix. Se você não passar, eu não vou. Mano...
É picareta, mano, na moral. Já marca que é picareta. É a mesma coisa do pessoal que canta, né? Desculpa, os famosos cantores gospel também. Mesma coisa. Ah, pra ir na tua igreja eu vou cobrar, não sei quanto. Eu achava que pra louvar a Deus não precisava cobrar, né? Mas ok. E também da mesma forma, não precisaria, a parte de pregação não precisaria pagar nada, né? Pelo menos na Bíblia ali a gente viu Cristo, os apóstolos não cobrando nada pra ninguém, tá ligado? Ele chegava, a pessoa tava com problema, e sendo da vontade de Deus, Deus usava o profeta ali, pronto, curava a pessoa, e muitas das vezes, se fosse problema financeiro, também era resolvido ali na hora, não esperava. Se tinha possessão demoníaca, quando Jesus e os apóstolos também botavam a mão ou mandava o demônio ir embora e nunca mais voltava, não ficava igual na merda da Universal, onde eu já fiz parte, onde a pessoa, toda sexta-feira, a mesma pessoa manifesta toda sexta-feira. Não. Tá ligado? Isso não é coisa de Deus, tá ligado? É coisa do homem querendo ganhar dinheiro. Normal. Mano, sabe o que é pior? Ver gente simples que ralou a vida inteira entregar 1.000, 2.000 e até carro na mão de adolescente no púlpito. Porque, por mais que a gente dê risada e ache ridículo algumas situações, no fundo, isso tudo é muito triste. Como eu falei no antigo vídeo, diversas pessoas que frequentam as igrejas não têm tanto conhecimento, são meio ignorantes em vários sentidos, ou só estão frágeis emocionalmente e apostam toda a sua vida, inclusive financeira, na mão de um pastor ou pregador mirim. Doam carros, casas, um salário inteiro se for preciso, na esperança de, supostamente, receber uma recompensa pelo ato de fé. E olha, eu não sou contra você dar uma oferta, um dízimo ou o que mais quiser, até porque a igreja tem custos e precisa se manter de pé, mas muitos se aproveitam da ignorância das pessoas. Da mesma forma que o governo e a mídia querem nos convencer de que a inflação e a alta do dólar não afetam tanto assim, mas se você faz compras, está percebendo que cada vez mais o preço de tudo dispara, chega até dobrar. A carne e o café viraram um artigo de luxo, um carro ou uma casa estão cada vez mais distantes e mesmo que você ganhe mais, o seu dinheiro só desvaloriza dia após dia. Então não é apenas esse o problema. Só pra vocês terem uma ideia, esse era o preço do café no início de 2024, vendido a R$15 meio quilo. Que saudade. Hoje, esse preço mais do que dobrou. Ou seja, se você toma café, o seu dinheiro desvalorizou entre 100 a 200% em apenas um ano. E quando a gente olha pro lado, nenhum investimento vence isso. A renda fixa te paga 10, 14% ao máximo por ano e as ações são extremamente arriscadas, ainda mais aqui no Brasil, onde a corrupção rola solta. Por isso, você precisa proteger o seu dinheiro de verdade de uma forma que ninguém possa tirar de você. E isso, hoje em dia, só é possível por meio do Bitcoin. E para comprar os seus, eu sempre recomendo a Mercado Bitcoin, que é simplesmente a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de... O cara escolheu um vídeo sobre... sobre pastores mirim, negócio de ganhar dinheiro através da igreja e tudo mais, pra falar dessa parada de Bitcoin. O cara é um gênio mesmo, na moral. É verdade. Vamos lá. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, eu achei um outro bem engraçado no TikTok, onde a pessoa escreveu que o Miguel ficou 40 minutos, abre aspas, tentando arrancar 20 ofertas de R$1.000. Mano, eu fico me perguntando como é que um líder da igreja, além de permitir que isso aconteça, paga até 30 mil pro moleque desses. A galera tem medo da inteligência artificial, mas eu sinceramente acho que a burrice humana é pior. Se você nunca leu a Bíblia, ela fala que para conhecer uma árvore basta olhar para os seus frutos. Um cristão de verdade deve ter mansidão, paciência, humildade e por aí vai. Recentemente o Miguel foi num podcast e só porque o host deu uma opinião de que os cultos não deveriam ser filmados nesses momentos de língua estranha e milagres muito biraborantes, ele ficou pistola e disse que o cara tava errado. Como qualquer criança de 15 anos faria, obviamente. Normal, e por mais que o Miguel realmente possa... Não, o brabo é que qualquer criança de 15 anos faria isso que ele fez. Mas o problema não foi ele ter feito isso. O problema foi o cara lá, não sei se era o dono do programa lá. Não, acho que ele era um outro convidado. Enfim, eu não sou de assistir muito podcast, mas esse corte eu cheguei a ver. E tinha um cara lá, não sei se ele é pastor, sei lá, que ele meio que tava dando razão pra ele, tá ligado? O outro negão lá falando sobre isso, que eu também concordo de certa forma, tá ligado? Tem coisas que você vai fazer ali na denominação, né? Eu mesmo, eu frequento, no caso, um lugar, aos domingos, no caso, né? Não é igreja, né? Mas é onde eu congrego também com irmãos e tal, e, tipo, tudo que é pregado ou falado ali, fica ali. Quem tá ali absolveu e quem não tá, não pegou nada. É isso, tá ligado? Então tem momentos que é de fato para quem tá ali dentro, que já tem um certo entendimento, tô falando agora baseado da onde eu tô indo, né?
Porque não vai fazer sentido, por exemplo, fazer uma gravação do lugar, no caso, melhor, do dia, né, do tipo de pregação que está sendo feito, que é uma coisa mais específica, é uma coisa mais aprofundada, é para quem já tem um conhecimento ou já tem uma noção ali do evangelho, da salvação e tudo mais e tal. Então a gente se aprofunda um pouco mais dentro da questão bíblica, né? Então você passar isso, né, no YouTube da vida, ou seja, para pessoas que nem sabem quem é Jesus, ou muitas das vezes até sabem, mas tipo, não é convertido e tal, não faz sentido. O que faz sentido é pegar pregação do evangelho e você pode gravar. Aí, nesse caso, eu concordo, porque foi assim também que, inclusive, me ajudou a sair da porcaria da Universal, tá ligado? Foi uma dessas pregações do evangelho, tá? Que me ajudou a abrir meus olhos para onde eu estava, que não era o lugar certo, tá ligado? Não era uma pregação tipo do domingo que eu acabei de falar, que é uma coisa mais aprofundada. Se esse tipo de reunião fosse colocada para tentar me ajudar, eu não ia me ajudar em nada, porque eu não ia entender nada, porque eu estava ignorante ainda na questão, né? E olha que eu já estava 16 anos dentro de uma igreja, e mesmo assim, se eu visse esse tipo de pregação que eu via, talvez, que eu fosse ver, melhor dizendo, que é feito aos domingos lá, que é mais aprofundada para você, né? Você já tem um conhecimento, já tem uma base melhor e tal, eu não ia entender muita coisa e ia continuar no mesmo, provavelmente, né? Então eu vi um vídeo de inclusive ele, né, faz parte desse mesmo lugar onde eu vou também, né? É um senhor já, tem 40 anos já como cristão e tal, enfim. E ele fez um vídeo, né, falando do evangelho puro e simples da Bíblia. Ponto. Quando a pessoa ela é incrédula ou não tem aquele conhecimento que deveria ter da palavra, é esse tipo de coisa que eu aprovo que tem, assim, que seja gravado e colocado na internet, porque vai alcançar muito mais gente do que se a pessoa fosse no lugar onde é pregado essa mesma pregação, né? E alcança muito mais gente, né? Com o intuito que, não, poxa, vou fazer isso aqui para esclarecer para pessoas que de repente não são cristãs e também para aqueles que são, mas ainda não entenderam como é que funciona a coisa. É basicamente era o meu caso, tá ligado? Então, sim, eu concordo com esse cara desse podcast, que era um negão. Eu não peguei o nome de ninguém, cara. Não peguei o nome de ninguém. Eu sei que tinha um negão lá que ele falou sobre isso, que ele não concorda, né, de certas coisas serem gravadas e mostradas na internet. Também concordo. Certas coisas deveriam ficar lá entre as pessoas que estão lá, já entendem o que está acontecendo. Vai passar isso daí pra quê? Pra pessoa. Pra quê? Pra virar chacota? Tá ligado? Igual tá acontecendo. Tô falando assim, agora nesse caso aí, né? Por mim, cara, tanto faz. Tá? Porque eu acho um absurdo realmente o que acontece dentro desses lugares aí, né? Esse showzinho gospel, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo não seria tão espalhado se não fosse gravado e postado para o público, tá ligado? Uma coisa é, como eu falei, você fazer separação. Ah, você quer fazer aquilo dali, aquele showzinho gospel? Faz, mas deixa quieto, deixa só lá dentro. Quem tá lá dentro que vai ver. Quem não tá, não precisa ver. Pra quê? Pra virar chacota? Pra fazer o nome de Cristo, do Evangelho, entrar na chacota sem merecer, porque Jesus, a palavra, o Evangelho é puro e simples. E aí quando você bota esse tipo de coisa acontecendo, quem tá de fora, incrédulo principalmente, ainda mais se o cara for com um pezinho no ateísmo, ou quem já é ateu, já vai falar, tá vendo? Olha só esses cristãos, como se todos fossem exatamente daquele jeito aí. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não são todos os cristãos. Eu mesmo não concordo com isso, sendo um cristão, tá ligado? Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, nada disso, eu erro pra caramba. Se vocês me acompanham lá, vocês sabem que eu erro pra caramba, eu erro muito. Eu tenho muito que aprender ainda, assim como qualquer um, tá ligado? Mas, mano, é isso que faz envergonhar o evangelho. As pessoas que estão de fora vão olhar, poxa, é isso daí que é o evangelho? O cara tá cantando lá, falando não sei o que, um monte de coisa que não faz sentido, que ele tá falando que é a língua dos anjos, e a pessoa fica rodopiando lá na frente. Isso é evangelho? Ah, eu nunca vou pro evangelho. E pronto. Isso ao invés de acabar ajudando, acaba atrapalhando. É um evangelho anátema. É um evangelho, né, entre aspas, anátema ainda, que significa, se não me engano, anátema é desgraçado, maldito, algo do tipo, né, que fala na palavra mesmo, na Bíblia. Entendeu? É o tipo de evangelho que não ajuda em nada, só ajuda a afastar mais as pessoas do evangelho.
possa ter qualquer um desses dons e ser usado por Deus pra curar alguém, o fato é que ele não demonstra os frutos de alguém que é 100% cristão, entende? Vai por mim, mano. Eu passei 17 anos lá e eu vivi muita coisa. Fica muito óbvio quando alguém leva a sério a palavra de Deus e quando não. E também, não é por nada, mas olha a cara desse moleque, não passa uma sensação estranha de que algo de errado não está certo? Assim, não é querendo julgar, mas pelo amor de Deus, velho. Além de tudo, teve alguns prints vazados onde ele fica pistola com perfis que fizeram um meme de suas pregações, ou seja, ele não parece lidar bem com nenhum tipo de crítica. Cadê? Mas qual adolescente que dá... Cara, até adulto não se dá bem com crítica, por mais que seja construtiva, sempre fica aquele negócio de... Caraca, não queria... Mas sim, faz sentido. O cara tá falando isso aqui. Não gostei muito não, mas faz sentido. Adulto já tem dificuldade de, né, tentar pegar tudo dali e transformar numa coisa construtiva. Quem dirá um adolescente? Ah, mas é um adolescente de Deus. Mano, quem disse que pra pessoa ser de Deus ela tem que ser infalível? A pessoa que muitas das vezes ela é crente ou é cristã, a forma que você quiser falar, por mim tanto faz. Crente e cristão pra mim é a mesma coisa. Entendeu? Não faz ela ser infalível, entendeu? Qualquer pessoa é infalível. E, mano, eu sou cristão porque eu sou falho. Ponto. É basicamente isso. Eu sou falho, eu sou um pecador e eu preciso de um salvador. É por isso que eu sou cristão. Não é porque eu sou certinho, que eu faço tudo tintim por tintim certinho, como os judeus achavam que fazia na época, e Jesus veio para dar um banho de realidade neles, né, um choque de realidade, melhor dizendo, e aconteceu como aconteceu, tá ligado? Então, assim, eu sei disso, tá ligado? E ele é um adolescente. Querendo ou não, é um adolescente. Ele não vai saber lidar ainda com o sentimento. Mano, ainda vai ter muito que aprender. Meu Deus do céu, isso daí é fato, tá ligado? É fato. Mas o triste é que ele já tá seguindo um caminho, né, da ganância, por assim dizer. E o pior ainda, usando a palavra pra isso. Esse que complica. E a humildade. Inclusive, um pastor bem conhecido no meio evangélico e até fora dele, chamado Eliseu Rodrigues, estava dando uma espécie de discipulado pro Miguel, que pra quem não sabe é uma espécie de mentoria, onde um pastor já consagrado e experiente se torna mentor para um jovem que quer seguir os mesmos passos. É tipo Mestre Kami, Goku, Shifu, Tai Lung, Homem-Aranha e Miles Morales. Brincadeiras à parte, acho que deu pra entender, né? Só que, adivinhem, nesse mesmo podcast, o Miguel disse que faz o que quiser porque o Eliseu não é pai dele e não deve satisfação nenhuma. Cara, alguém pega uma cinta lá, por favor? Depois disso, com toda a paciência e respeito que a Bíblia diz ser fruto de um homem realmente transformado, o pastor acabou postando no Instagram que ia parar de mentorar o moleque, porque, segundo ele, o Miguel é arrogante, não aceita ser contrariado, faltou levar uma boa surra na infância? Poderia ter sido, mas ele apenas disse que ele não tem tempo para se dedicar a Deus em meio a tantos compromissos, o que faz total sentido, porque no mesmo podcast ele disse que caso queira, pega 30 dias no mês e olha, desse jeito não tem como fazer nada mesmo. E mano, indo ponto a ponto dessa história, sem brincadeira, eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, porque sim, eu já tive um discipulado pra me tornar pregador na época em que ia na igreja. Ou seja, passei por algo bem parecido que o Miguel. Diferente dele, eu não vou ficar expondo detalhes e coisas desnecessárias que as pessoas comuns não entenderiam, mas o que vocês precisam saber é, pra ser um pregador ou um cantor ou qualquer coisa dentro da igreja, pelo menos nas que eu frequentei antigamente, você precisa passar por um processo longo, onde fará coisas como ler a Bíblia inteira, ou quase, orar todos os dias, jejuar e se abster de muitas coisas consideradas erradas. Existe um longo caminho onde você vai se tornar aos poucos uma nova pessoa, e a partir disso você começa a transparecer aqueles frutos que eu disse e então começa a pregar, ou seja, tem uma trilha a percorrer. O grande problema é que uma criança de 14 anos não entende isso, mano. Com 14 anos você mal aprendeu a ler, como é que vai conseguir absorver os ensinamentos de um dos livros mais complexos do mundo? Não faz sentido. Até porque a pregação é simplesmente um dos pilares mais fundamentais de um culto, que pra quem não sabe, é dividido geralmente entre louvor, palavra, que é a pregação, e oração. Em igrejas maiores e mais bem estruturadas, como a Lagoinha, por exemplo, dificilmente você vê um caso de Miguel Oliveira ou Vitória Souza pregando, porque são locais onde a estrutura e a hierarquia são muito bem fundamentadas, e existe um passo a passo de tudo lá dentro. Eu digo isso porque os meus pais e familiares frequentam, então eu tô ligado como é que funciona. Eles têm cursos, mentorias,
academias e várias coisas para você contribuir na obra da igreja. Não é atirado, tá ligado? E esses cultos costumam ter 2, 3 a 5 mil pessoas, fora o fato de serem transmitidos pelas redes sociais, o que faz com que alcancem projeções ainda maiores. E assim, esses vídeos virais, por exemplo, se tornam a imagem da igreja para muita gente. É por isso que você não pode postar qualquer coisa, muito menos permitir que uma criança de 15 anos, arrogante e briguenta, suba no palco e comece a falar. Isso é um desrespeito com quem tá ali de boa fé e mostra um despreparo absurdo daqueles que deixam acontecer, além de passar uma visão negativa da igreja. Só que, infelizmente, isso é bem normal em alguns lugares pequenos que não tem tanta estrutura, porque meio que não existe um controle, sabe? Da mesma forma que eu citei no primeiro vídeo sobre a possibilidade de existir pastores picaretas em igrejas pequenas ser muito maior, isso também acontece com pregadores mirins. Igrejas muito grandes como Lagoinha e afins são todas comandadas por autoridades que ditam a forma como tudo funciona, e por isso elas se tornam cada vez mais padronizadas e costumam funcionar melhor. Porém, em diversos locais menores, principalmente de bairro, onde tem 100, 200 membros, a coisa pode ser bem mais desorganizada, e daí surgem aqueles que queimam completamente o filme das igrejas boas. E isso tudo são apenas exemplos, ok? Eu não tô defendendo nem atacando nenhuma instituição, acho que já deixei isso bem claro. Mas fica a dica, se você tem a possibilidade de escolher frequentar uma igreja pequena de bairro ou uma grande de rede, vai na maior. Elas tendem a ser menos piores. E pelo que eu pesquisei, tanto a igreja do Miguel quanto a da Vitória Souza parecem ser exatamente o caso. Lugares menores e provavelmente mais livres para esse tipo de coisa acontecer. Aqueles lugares e igrejas que você nunca ouviu falar, tá ligado? E só para deixar claro, Deus usa quem ele quiser. Isso é mais do que óbvio, já que na Bíblia até um jumento fala. Mas existe uma diferença gritante entre uma criança ser usada momentaneamente para falar de Deus e se tornar uma autoridade fazendo isso. Nesse caso, eu volto a dizer, a Igreja Católica é muito mais organizada. E olha que eu não vou em nenhuma. Se tornar alguém importante dentro de uma igreja deveria ser um processo longo e super rígido, porque a gente tá falando de algo que mexe com muitas vidas. Mas em muitos casos isso não existe. A igreja evangélica é simplesmente campeã em enriquecer falsos profetas. Nem preciso falar, né? Edir Macedo, bilionário, onde tem até gravações ensinando a extorquir fiéis, Valdemiro Santiago e sua fortuna suspeita, onde inclusive os dois foram investigados por crimes financeiros, e a lista só aumenta. Pessoas que doaram tudo pra Universal, pastor vendendo objeto ungido, etc e etc. Só que me responde uma coisa, o que seria mais surpreendente hoje em dia? Um pastor de 50 anos falando em línguas estranhas e curando as pessoas, ou o adolescente de 14 anos fazendo isso? Pois é, você acabou de descobrir o motivo deles fazerem tanto sucesso. Os grandes líderes perceberam que precisavam se modernizar, e para alcançar mais pessoas, nada melhor do que ter pequenos pregadores mirins espalhados por aí. Pô, todo mundo vai ficar curioso pra ver. Só que tudo isso tem um preço. Deus tem culpa disso. Eu sei que depois de tudo que eu disse, a impressão que fica é de que a igreja virou um antro de golpistas e charlatões, cada vez mais jovens inclusive. E se você pensa dessa forma, eu não vou te julgar, cara. Só que é exatamente nesse momento que eu preciso lembrar que Deus não tem nada a ver com isso. E eu não digo essas palavras num tom clichê de que todo mundo repete por aí, eu falo como alguém que se reconectou de verdade com ele. Como eu disse anteriormente, eu tenho orado e lido a Bíblia todos os dias e a minha vida, de fato, tá muito melhor. Muitas igrejas são sim lavagem de dinheiro, estão cheias de golpistas e pessoas prontas para extorquir fiéis. Mas, por favor, não deixa isso impedir você de viver uma vida com Deus. A gente sempre tem muitas dúvidas sobre o que fazer e o que deixar de fazer para seguir Jesus, mas antes disso, dá o primeiro passo e começa a fazer o que eu falei. Separa 15 minutos do seu dia para orar e ler a Bíblia. Tenho certeza que vai te fazer muito bem. E o que eu vou dizer agora é um relato extremamente pessoal, mas pode mudar a percepção de alguém sobre Deus e o que ele pode fazer na sua vida. No ano passado, em 2024, eu tava assistindo o podcast do Thales Roberto no Inteligência Limitada. E ele disse que nós podemos fazer um propósito com Deus para provar que ele existe e mudar a nossa vida. Pois bem, naquele mesmo momento eu fui pro meu quarto e fiz uma oração, abrindo mão de algumas coisas importantes na minha vida de março a dezembro, em troca de saber que ele existe e do meu canal crescer. Pois bem, em pouco tempo, após o início do propósito, o canal começou a ter vários vídeos virais. Quem me acompanha há pelo menos um ano sabe, mesmo editando no Motorola com tela quebrada, em janeiro desse
esse ano eu bati 100 mil inscritos, ou seja, Deus não apenas existe, como também mudou a minha vida, já que hoje eu trabalho apenas com criação de conteúdo na internet. Por isso eu te convido, se você tá cansado das igrejas e dos falsos profetas, faz um propósito e prove você mesmo que Deus é real. Eu tenho certeza que ele vai te responder e a sua vida vai mudar muito, se você estiver disposto a entregar pra ele. E afinal, não custa nada tentar, não é? Deus não quer o seu dinheiro, apenas um coração sincero. E isso que eu falei não tem nada a ver com igreja, porque até hoje eu não voltei a frequentar nenhuma. Pô, eu tô fazendo vídeo aí falando mal. Às vezes visito, não vou negar, mas analiso cuidadosamente o lugar pra ter certeza de que vale a pena. E claro, nenhum local é perfeito, isso não existe. Mas vamos concordar que alguns problemas são maiores do que outros. Eu jamais iria num lugar onde o pregador tem 14 anos e fica pedindo Pix ou prega sobre iPhone, isso já é demais. Mas enfim, rapaziada, pra quem quer saber as últimas notícias, recentemente o Miguel foi proibido de pregar pelo Ministério Público e vai ser obrigado a frequentar aulas presenciais, porque, ao que parece, o moleque tava tendo aulas online, provavelmente por conta das agendas cheias. Ou seja, lugar de criança é na escola e não no púlpito. Mas agora eu quero saber qual a opinião de você sobre os pregadores mirins. Acredita nas curas e milagres ou acha que são apenas projetinhos de Edir Macedo? E se você gostou desse vídeo, vai adorar a parte 1. Lá o conteúdo ficou ainda mais completo e bem pessoal, falando de alguns escândalos famosos e também da minha experiência, principalmente. Ele vai aparecer na tela assim que o vídeo terminar e não esquece de abrir a sua conta na Mercado Bitcoin. O QR Code tá na tela, link aqui embaixo e aproveita as promoções que os caras estão fazendo, porque eu tenho certeza que a grana que você der pro Pastor Mirim nunca vai voltar, mas o seu investimento em Bitcoin, e esse aí vai aumentar bastante. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Fui! Bom, gente, tá aí. É um vídeo muito interessante aqui do Samuel Baum, tá? Ele já tá com 151 mil inscritos, na real. Vou deixar aqui o like pra ele, né? Peraí. Deixar o like aqui pra ele, tá? Já sou inscrito no canal dele. Muito bom o conteúdo. E, cara, o que eu tenho de opinião sobre pastor mirim é a mesma opinião que eu tenho sobre qualquer pastor, tá ligado? Assim, Alexandre, você não acredita que tem uma igreja séria? Sim, acredito, eu sei que tem, tá ligado? É difícil achar, na minha opinião. Não que eu esteja procurando, porque nem, tá ligado? Já saí de uma, seria como trocar 6 por meia dúzia, né? Eu tô falando desses que são mais conhecidos, tá? Essas paradas assim, sair de uma pra ir pra outra é trocar 6 por meia dúzia, na minha opinião. Pelo conhecimento que eu tenho hoje da palavra, né? De repente, se eu for falar isso aqui, muita gente que tá, de repente, dentro de uma denominação não vai entender, ou vai entender, mas não vai concordar, como já aconteceu, entendeu? Eu não vejo por que eu tenho que fazer parte disso, de alguma denominação / igreja, entre aspas, tá ligado? Apesar de, aos domingos, eu ir, né, num lugar onde tem pessoas que congregam e entendem a palavra, juntos ali a gente vai participar da Santa Ceia e tal, tem o estudo da palavra, pô, legal, bacana. Ah, qual é o nome? Não tem nome, tá ligado? Ah, mas é célula, igreja dentro de casa? Não, não é, tá ligado? Então, assim, eu não tenho... A minha opinião desses caras é que é tudo picareta mesmo, tá ligado? O cara que ele se propõe a subir no altar, que eles dizem que é altar, que aquilo dali, biblicamente falando, se for ver, mas assim, e ficar falando um monte de mentira pra ganhar dinheiro, ele merecia ser preso. Simples, independente da idade. É claro que no caso dele, ele ainda é adolescente, seria um outro caso, mas bem feito. Ainda bem que não deixaram mais ele fazer isso e tem que ir pra escola, meu irmão. Tem que estudar. O lugar de criança é na escola, de fato, tá ligado? Mano, eu com 14, 15 anos, pô, se eu pudesse eu jogava bola todo dia, na época que eu tinha amigos pra isso, tá ligado? Se eu pudesse eu jogava os joguinhos que eu gostava de jogar no computador não, computador eu demorei pra ter, mas no console que eu tinha o meu irmãozinho que na época ele era pequenininho, mas ele gostava de jogar comigo, eu jogava com ele e tal, entendeu? Pô, eu queria me divertir, cara, eu queria fazer as paradas de criança / adolescente, entendeu? Eu não queria ficar me preocupando com isso, apesar de ter entrado novo também na Universal. Na época eu entrei com 14 anos de idade. Mas ainda eu tendo entrado com essa idade, eu ainda aproveitei um pouco da minha... da minha juventude, assim, por assim dizer, minha adolescência. Consegui aproveitar, consegui me divertir até, tá ligado? Isso até os 16 anos mais ou menos. Depois acabou a brincadeira, tá ligado? Mas enfim... Então, mano, ainda bem que aconteceu isso, que foi intervido com relação a isso aí, tá ligado? E os malucos que já são marmanjos, mano, na minha opinião, tinha que ser preso.
cara que usa a palavra, que é uma coisa santa, para poder ganhar dinheiro em cima de pessoas que muitas das vezes não têm o conhecimento que deveria ter, tá ligado? E detalhe, as pessoas estão sofrendo por isso, por falta de conhecimento nessa questão, né? Não vou dizer que é bem feito, mas nem ao mesmo tempo é. Então, assim, né? Eu diria que se merecem. As pessoas que dão palco para esse tipo de gente, tá ligado? Pessoas que concordam com esse tipo de pregação, com esse tipo de gente, falando o que falam e dando dinheiro para eles, eu só digo que se merecem, sinceramente, tá? Mas é isso, é só a minha opinião, tá? O link desse vídeo aí vai estar na descrição. O que eu tinha para falar eu já falei. E é engraçado também, eu quase que eu esqueço aqui. Teve uma situação, que até meu irmão também, que é já adulto na época, mas na época que eu morava ainda na comunidade lá, para não falar morro, quando eu morava com meus pais ainda, acho que teve uma situação que parece que foi chamada uma criança, eu não fui, mas lá tem tipo um campo que fica no meio da comunidade lá, né? E teve um culto, sei lá de que igreja, pra mim, ó, tô nem aí, mas foi chamada uma criança, não lembro agora quantos anos tinha, mas era menos de 10 anos. E supostamente essa criança, ela estava curando as pessoas. Ela falava alguma coisa e a pessoa saía curada ou supostamente curada. Se é verdade ou não, eu não sei porque eu não fui para saber. Já na época eu já não, tipo, tá. Tipo, mesmo ainda estando na situação que eu estava na Universal, mas eu já não achava isso muito real, assim, tá ligado? Apesar de estar na Universal e eles falarem que se você beber uma água aqui, eles falam que é água consagrada lá, água ungida, até esqueci, água do tratamento, pronto. Se você beber, você vai ficar curado. E quantas pessoas já não morreram, assim. Eu já não, tipo, tá, uma criança. Eu não fui, não quis saber, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, fica parecendo um showzinho. Apesar dele ter dado o exemplo aqui, eu também concordo. Deus, ele pode usar qualquer um. Pode ser criança, pode ser um jumento, como tem um caso na Bíblia. Pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Deus pode usar para poder mostrar a palavra dele, para mostrar a salvação, para fazer a pessoa ser salva. Isso eu não duvido, não tenho dúvida nenhuma. Mas o botãozinho do opa, eu começo a apertar aqui, piscar aqui, né, do alerta, começa a piscar quando eu vejo esse tipo de coisa e falo, caraca, uma criança está curando as pessoas, está se criando um alarde e daqui a pouco estão transformando aquela criança em santa, como se fosse a Igreja Católica fazendo algo do tipo. Um milagreiro aconteceu assim e tal, existe na igreja, morreu, então agora ele é um santo, vamos fazer uma estátua dele. Daqui a pouco vão estar fazendo algo do tipo, com essas crianças aí, tá ligado? Então quando eu já vejo assim, muito alarde, eu já sei que aquilo dali não é de Deus. Tá ligado? Um alarde assim, tipo, ao invés de dar de fato glória a Deus, mostrar Deus através daquilo dali que tá acontecendo, não, tá mostrando a pessoa, tá mostrando a criança que tá fazendo aquilo dali. Não, olha, nossa, essa criança aqui, olha, gente, que não sei o quê, deixa eu lá também, porque eu quero que essa criança me cure ou me abençoe. Não é Deus, não. Aí, meu irmão, você já vê que o negócio não é de Deus, tá ligado? Então, assim, é tudo para você botar a mão na consciência, abrir seus olhos e ver o que está acontecendo. Se você vê que tá estranho aquilo dali, você tá indo numa denominação. Aí você, tipo, igual o caso que eu falei para vocês. Aí chegou numa Universal da Vida, que eu aconselho você a nunca ir. Não faça essa burrada, por favor. Mas vamos supor que você foi ou vai, e aí você chega na sexta-feira, você sabe que dia de sexta-feira lá é de libertação. Não sei se é ainda, mas enfim. Aí tu vai na sexta-feira, aí eu tô lá, não sei o que, aí em nome de Jesus sai, pum, aí pronto, opa, me libertou, tá liberto. Aí tu chega na outra sexta-feira e a mesma pessoa, aí o pessoal, não sei o que, pá, tá liberto. Aí você, peraí. Pô, a mesma pessoa, bom, tudo bem. Aí vamos na outra sexta-feira, aí de novo a mesma pessoa, aí o pastor, não sei o que, sai. E aí saiu. Pô, meu irmão, já era pra estar acendendo um sinalzinho aí, tipo, cara, tem alguma coisa errada. Mano, pô, mas quando eu vou na Bíblia, Jesus, os apóstolos também, quando expulsava o demônio nunca mais voltava, independente, nunca mais voltava. A pessoa nunca mais passava mal com isso. Aí vem aqui a mesma pessoa toda sexta-feira ali. Tem caroço nesse angu, mano. Tem caroço nesse angu. Tá ligado? Pelo menos já serviria, pelo menos pra pessoa já, né, acender um farol aqui, tipo, alguma coisa, tipo, caraca, mano, peraí, tô no lugar certo? Eu tô no lugar certo? Mas enfim, é uma coisa que infelizmente é muito difícil de acontecer, cara. Eu digo porque eu fiquei 16 anos na Universal, vendo praticamente isso direto,
não tô falando isso pra vocês de historinha que alguém me contou, eu tô falando de coisa que eu presenciei, tô falando pra vocês do que eu presenciei, tá? Eu mesmo, como obreiro na época, eu sempre ia na mesma pessoa, botava um porque eu sabia que ela ia manifestar, e aí ela manifestava, tá ligado? Então, mano, é isso, tá ligado? Você não acendeu esse sinal, você meio que se merece, tá ligado? Assim como eu mereci por 16 anos ficar lá, se eu não tivesse sido burro e lido a palavra. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mim, Alexandre, tá? Tô falando da minha pessoa. Aí você é outro cara. Bom, gente, é isso. Link na descrição, tamo junto, até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem